Está entrando no ar mais um Pense Mais podcast, mais um episódio. Tava com saudade, não de você, saudade do Pense Mais. Pois é, e hoje o tema nosso é importante demais. Eu gosto muito da política, né? Mas uma política de forma muito ampla, né? Com base, com estudo, com conhecimento de causa, apartidária. Nós estamos trazendo aqui o professor Cláudio, uma referência. Fala mais dele aí, Exatamente, John. o professor Cláudio, ele é professor de Ciências Políticas na Unilab, colunista do À Tarde, pesquisador, pós-graduado em Ciências Sociais. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre um tema, como eu disse, que a gente gosta muito, política. Boa noite, John. Boa noite, Regis. Então, né, aquele tema de dedicação diária que a gente tem, o tema da minha vida de uma forma mais ampla, o tema também da dedicação que a gente tem, né, na profissão, e um grande desafio e uma grande satisfação estar aqui, a gente dialogando, triangulando aqui as análises e o olhar sobre a política nacional e, obviamente, sobre a política baiana. Exatamente. E a gente vai estar falando, né, sobre a política nacional, sobre a política estadual, como o senhor falou. Mas antes da gente entrar necessariamente nesse tema, eu queria falar um pouco mais sobre você. Vou chamar de você, tá? Sobre você. Que você é professor, né? Então você tem já muito tempo, né, dando aula e tudo mais. E agora o senhor está aí transitando também, né, nas redes sociais, nos jornais, falando com um público diferente do público da academia, né? Então, eu queria que o senhor falasse como é para o senhor estar transitando entre um conteúdo mais técnico, mais duro ali na universidade e agora uma coisa com a linguagem mais acessível. Perfeito. Eu recebi há poucos dias atrás a Carteira Nacional Docente. O governo federal fez um projeto, né, que foi enviado ao Congresso, aprovado, que vai entregar para todos os professores e professoras a Carteira Nacional Docente semelhante ao que os advogados utilizam na sua profissão. Eu acho um baita projeto de reconhecimento e acabei mergulhando no tempo, né, porque eu fui fazer as contas de quanto tempo eu tenho sala de aula e este ano eu faço, acho que mais aí alguns meses, eu completo certinho 20 anos dando aula do ensino fundamental ao doutorado. E, de fato, né, John, é muito mais difícil o tempo da universidade, o tempo, né, da ciência, porque a gente precisa ali burilar, construir argumentos, né, evidências, que às vezes demoram, né, mais para aparecer. E quando eu resolvi partir para uma análise via rede social, via jornal, né, via imprensa, obviamente que aquilo dá para a gente a disciplina de escrita e nos coloca o desafio de pensar de uma forma mais objetiva, num espaço mais curto, determinadas atualidades, determinadas questões do momento. Isso me ajudou muito a escrever, né, a ter a capacidade de síntese. Então, toda semana, no À Tarde, por exemplo, eu paro um pouco e penso, né, vou escrever o que é essa semana, o que é que a gente pode olhar. Isso é um baita desafio, né, de escrita e de análise. Então, semana retrasada foi o tema do fundo eleitoral, né? No caso da Bahia, o União Brasil, no âmbito nacional, receberá 32% a menos de fundo eleitoral. E, obviamente, isso vai pressionar o partido a escolher ali, né, cortando na carne, onde é que vai priorizar. E a Bahia deve ser uma grande prioridade, né? O PL se consolidando como o maior fundo eleitoral do Brasil, totalizando para todos os partidos algo próximo de 5 bilhões. E ontem, por exemplo, na segunda-feira, o nosso artigo foi sobre o Flávio e as pesquisas, né? Como é que Michele, inclusive, né, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro causa ali um sombreamento, coloca sempre a pré-campanha de Flávio numa situação de dúvida e, obviamente, que o presidente Lula vai ganhando tempo, né? Vai avançando, vai falando mais sobre suas realizações e as pesquisas vão mostrando ali exatamente aquela gordura, aquela vantagem de alguns pontos percentuais que hoje coloca o presidente Lula à frente, né, de Flávio no cenário nacional. Então é um baita desafio, né? Assim, eu adoro. Eu confesso que é muito bom pegar análises que a gente não fica esperando. Sim. Um artigo, um capítulo de livro, né? A participação em um evento. Então é muito legal assim, a gente toda semana poder trabalhar com alguns dados, com algumas análises mais objetivas. É muito bacana. Eu fico assim, eu estou dizendo aqui que eu fiquei muito empolgado quando eu vi o nome
do professor Cláudio, da possibilidade de a gente sentar aqui, justamente porque eu lhe acompanho, né? Eu vejo suas análises muito conscientes. A gente precisa, nesse momento que vive o Brasil, ter isso. Independente de lado político, todo mundo tem sua torcida, não é? Mas, naturalmente, com a crescente onda de acesso à rede social, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, nós vimos muita informação equivocada. E essa informação é transmitida de forma muito rápida, ligeira. Então, assim, quando a gente vê uma análise segura, uma análise séria, que traz a gente para a reflexão, é importante porque a política está no dia a dia de todo mundo. Mas você é jovem, né? Você é jovem. Se você considerar os 20 anos que você falou aí de academia, foi exatamente num momento em que surgiu muita coisa, o lulismo no sentido de poder, de chegar ao poder, e considerando que o Brasil é uma democracia muito jovem, né? O que é que lhe seduziu a pensar, estudar movimento social, democracia, na questão da política em si? Porque eu acho que é interessante isso, porque cada vez mais o jovem está participando disso, é bom. Perfeito, perfeito. Duas coisas foram muito importantes, Regis. Primeiro, eu sempre fiquei cercado de política, né? Meu pai foi advogado do Sindicato dos Taxistas. Meu pai era, inclusive, ali circulava pelo carlismo, né? Na trajetória dele, pernambucano, vem para Bahia, estuda direito, né? Foi radialista também, né? Se forma e parte para a advocacia. Ali sempre foi para mim um ambiente natural. Política para mim sempre foi de uma naturalidade muito grande. Por exemplo, meu pai, não sei se vocês lembram, olha, vocês são jovens também, a gente está aqui numa geração próxima, mas reparem, havia um período que os políticos podiam dar brinde. Sim. Né? Sim. Aí tinha um porta-moeda de Fernando Henrique, eu lembro pequeno, assim, aquela campanha de 94, tinha lá 8, 9 anos, e pegando aquilo, meu pai com aquele porta-moeda amarelo e azul, assim. Então a política sempre foi isso, né? Muito próximo. Depois, quando minha mãe se casa novamente com um novo companheiro, Jorge Lessa, ele era petroleiro, ele era de esquerda, aquela figura do polo petroquímico, conheceu várias figuras, né, que hoje são importantes na política baiana. Você conviveu, né? Convivi com ele há alguns anos, felizmente depois ele falece, mas ali para mim também foi uma aula. Aí eu já estava muito seduzido pelas ciências humanas. E em seguida eu comecei uma militância partidária, na juventude partidária, do JS, do PCdoB, e ali eu definia, assim, eu quero estudar política, eu quero estudar sociologia, né? Fernando Henrique era o presidente, então era para a gente também uma vitrine, era um sociólogo, alguém que tinha ali, independente das divergências, né, que a gente conseguia entender. Mas Fernando Henrique, durante a trajetória dele, né, o tempo inteiro foi muito calcada pelo pensamento, pelas posições mais firmes, né, mais categóricas. Então, foi um período de muita turbulência. E, na Bahia, eu me indignava muito com a falta de democracia. Eu era perseguido na escola. Eu estudei em escola pública. Depois que meu pai falece, eu estudei na escola do IAT, que é o colégio de aplicação, e depois eu fui para o Tales de Azevedo. Então, foi para mim um laboratório. Eu tive professores de história maravilhosos, sabe? De geografia, de humanas, de uma forma geral. Aí eu já tinha decidido, não, eu vou estudar política, eu vou seguir por esse caminho. Aí depois, entrando na UFBA, é um mundo, né? A Política UFBA na veia, né? O tempo inteiro, né? 24 horas por dia a gente vai respirando ali análise, ação, greve. Então foi para mim assim, algo muito natural, né? Muito natural. Mas desde jovem eu me recordo que eu já gostava muito de história. Pra você ter noção, acho que na 8ª série eu já estava lendo aquele livro de Jorge Caldeira sobre Mauá, o Barão de Mauá. Eu já gostava muito de história, né? Então foi para mim fascinante. Aí logo as contas, né, Regis, dos 20 anos de docência. Eu entrei em sala de aula muito jovem. Foi muito ali com 21 anos eu já estava dando aula no ensino médio. Então foi uma experiência muito desafiadora, mas que eu fui, né, gostando, e ali eu já tinha decidido, eu quero ser professor de história, de sociologia, de política, de filosofia. E muita gente dizia, você é maluco, rapaz, esse negócio não vai pagar conta, coisa que professor. Todo... Mas eu já tinha uma noção, não, a Bacana carreira isso. tende a melhorar. Depois, se a gente parar para ver alguns momentos da política brasileira, a gente foi acenando com a melhoria da educação, Sim. a chegada, a reformulação do Fundef, a chegada do Fundeb, a inclusão da sociologia e da filosofia no currículo. Né? Minha geração da UFBA quase toda empregada, conseguiu entrar na rede pública, conseguiu entrar na rede, né, pública universitária.
Então, foi muito importante a gente voltar com a sociologia e a filosofia. E, professor, quando você assim vai construindo isso, né, e faz o que gosta, é muito interessante, porque você faz com amor, dedicação e vai ter a sua caminhada. Não vou falar de mim não, mas eu digo assim, na minha época minha família também não tem tradição na política, não tem. E na época de criança, aí pré-adolescente, eu me fascinava com os programas eleitorais, sabe? Eu tomava banho como se fosse assistir um filme, eu ficava assistindo aquilo, achava o máximo. Sim. Me recordo desse período, e aí eu falava assim, eu quero ser prefeito, você é maluco, rapaz, eu quero ser prefeito, mas enfim, independente de qualquer coisa, a gente vai construindo, pautando a nossa vida nisso e se dedica. Professor, vamos começar a falar sobre política da Bahia. Eu queria começar falando sobre um tema que eu acho que chama a atenção de muitos baianos, porque nas últimas eleições para governador, né, a gente tinha as pesquisas apontando sempre um nome à frente, e no final o resultado foi outro absolutamente diferente. Hoje, as pesquisas apontam ainda ACM Neto como em primeiro lugar na maioria das pesquisas. Eu queria que o senhor falasse por que na sua opinião, isso acontece, né? Primeiro, por que as pesquisas geralmente têm apontado um nome e no final acaba que o nome na eleição de Jacques Wagner, por exemplo, o Jacques Wagner apontava em segundo e lá no final ele acaba ganhando no primeiro turno, né? Sim. E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso. Por que as pesquisas não retratam exatamente o que, no final das contas, as urnas mostram? Boa questão. Eu estou quase apertando o botão para chamar os universitários da estatística, mas vejam só. Eu penso que tem aí uma questão amostral, é um debate estatístico. Tem um debate que é mais técnico, tem uma perspectiva mais política, né? Me pareceu que de 2006 para cá, os institutos não conseguiram calibrar devidamente uma amostra mais ampla. Olha, eu não sou da estatística, certo? Mas eu entendo que a gente precisaria, na Bahia, ter amostras maiores, 4.000, 5.000, né? Para conseguir, inclusive, pegar essa variação de ponto de fluxo ou de domicílio que envolvem padrões diferentes, né? Então, vamos pensar o seguinte: claramente, em quase todos os pequenos e médios municípios baianos, a gente tem uma diferença de escolaridade, de renda, entre quem mora mais na zona rural e quem mora na zona urbana. Então, diante dessa questão, eu acho que teve ali um elemento que precisaria ser mais ajustado. Mas eu não posso descartar erros que são mais intencionais. A gente não tem como saber. Tem determinados resultados que são difíceis realmente de explicar, né? Entendi. Então, é um ponto, por exemplo, muito difícil. A outra questão é a volatilidade do voto. Nós tivemos eleições específicas, né, John, que você tinha ali um realinhamento eleitoral, e isso demoraria a ser verificado, né? A eleição de 2006, uma virada muito forte, por conta do peso do lulismo, que a gente pode falar mais à frente, e a eleição de 2022, um candidato governista muito desconhecido. Até a reta final, isso inclusive dá uma dissertação de mestrado, assim, dá uma pesquisa robusta, né? Porque o grau de desconhecimento de Jerônimo foi significativo pelo padrão de carreira política. Ele nunca tinha se candidatado a um cargo majoritário ou proporcional, não era um nome conhecido na política baiana, era um nome mais de posições ali de governo, né? Embora tenha sido secretário, né, de Desenvolvimento Rural, depois de Educação, mas isso daí levou a uma dificuldade realmente de identificar a intenção de voto. Quem acertou, quem colocou lá, os institutos que conseguiram adotar a metodologia de entender se a população queria um governador mais alinhado a Lula ou a Bolsonaro. Independente do nome e do número, né, isso daí daria uma tendência mais consolidada. Então, esse trabalho de inteligência, né, política foi fundamental para a gente já olhar lá atrás. Eu lembro muito bem de uma pesquisa da Quest, que, inclusive, acho que a Semineto foi contra, chegou a botar na justiça, porque trazia a pergunta lá de se queria um governador aliado de Lula ou aliado a Bolsonaro. E ali já se mostrava que a intenção de voto de Jerônimo era baixa, né, muito baixa, mas quando a população era perguntada
se queria um governador lulista, aí se chegava mais, se não me falha a memória, próximo de 50%, ou um pouco mais de 50%. Então, é interessante perceber isso também, né? De todo modo, a gente vai ter uma eleição acirrada, né? E esse acirramento, se eu acho que se dá pelo fato de um possível desgaste do governo estadual, ou é mais força mesmo de ACM Neto, ou um pouco dos dois? Ou... Um pouco dos dois. Pela primeira vez, de 2002, vamos fazer uma rápida digressão. É importante destacar que ACM Neto, quando entende que ele é o sucessor do carlismo, ele é uma liderança pós-carlista, ele preserva seu grupo, guardando seu lugar de liderança inconteste, né, para frente. Então, quem disputa a eleição em 2010? Não é ele, Sim. é Paulo Souto. É o mesmo que perdeu e se desgastou, que quase perde em 2002, mas se elege e perde a reeleição em 2006. 2014, quem é o candidato? Novamente, Paulo Souto. Né? 2018, Paulo Souto foge um pouco ali. De novo, terceira vez? Não, vai lá agora Zé Ronaldo. Zé Ronaldo. Tarefa. Especulou-se que seria Neto em cima da hora. Eu não vou Ele queimar cartucho, ele né? declinou. Vai Zé Ronaldo. E aí, é importante pensar que ele foi guardando esse lugar de infalibilidade, de que ele era muito forte, de que ele conseguiria, de fato, derrotar no momento certo. E, diante dessa conjuntura, ele perde a eleição, mas ele acumula politicamente, algo parecido com o que aconteceu com Wagner em 2002. Né? Wagner perde aquela eleição para governador, mas sai com 38%, numa campanha modesta, com poucos prefeitos, né? com pouca capilaridade territorial. Então, ali, para a gente entender esse ponto, de fato, o PT sai, né, com uma vitória, Jerônimo se torna governador, mas com um adversário, com uma nova liderança testada no campo da oposição. Mas com um detalhe, né? ACM Neto constrói a sua carreira política nas grandes cidades. Assim, ele dialoga com esse público mais urbano, um público, inclusive, que votou no carlismo durante muito tempo, muitas décadas. Eu estava analisando os territórios de identidade que são ligados a ACM Neto. Coincidentemente ou não, os territórios mais próximos do Sudeste, que são inclinados mais à direita, são mais inclinados a Neto. Isso. Então, não é uma coincidência acidental, né? É um elemento. Você tem ali, na geografia do voto, o Espírito Santo, Rio de Janeiro, que teve uma grande guinada à direita, que passam a dialogar. Então, olhe como o território é importante. Analisar território é fundamental. E vou pegar carona na sua fala, você pega, por exemplo, o oeste da Bahia, né? O oeste onde o agro é muito forte, aquela região de Luiz Eduardo Magalhães, o próprio voto do bolsonarismo lá se consolida e Neto também, né? Então, assim, é exatamente isso. Quando você vai ver de umas pessoas que moram, que residem, é muita gente que migrou de outros estados, construiu uma forma de tratar a vida diferente e encaixa no que você está falando. Exatamente. Então, olha que situação interessante. Pela primeira vez, o PT ganha uma eleição, mas contra uma liderança renovada, né? Uma liderança que tem força. A vantagem de ACM Neto no território metropolitano de Salvador beira 500 mil votos, 485 mil votos, né? de frente. Então, quando você olha ali as cidades que ele vence em 2022, a gente percebe também que são as maiores cidades dos territórios. Então, esse é um fato importante. O segundo ponto, né, que a gente combina com esse, é que o governo teve, na minha visão, uma dificuldade de comunicação de criar tanto a imagem pessoal de liderança do governador Jerônimo, né, quanto esse caminho também de partir para um debate aberto, um debate positivo, um debate mais sensível com o conjunto da sociedade civil em temas muito espinhosos. Em todo o Brasil, a gente liga a televisão, independente do viés editorial, de um canal A, canal B, é o tema da segurança pública, né? A questão das facções, a população olhando para esse tema, a saúde. Por que a saúde hoje é um tema também cada vez mais importante? Olha o que a gente viveu na pandemia. Toda a sociedade com plano de saúde e sem plano de saúde precisou recorrer ao sistema, né? Por conta da pandemia de Covid-19. Então, está na cabeça das pessoas. Isso não tem 4 anos, né, que a gente viveu ali
um cenário de isolamento social. Quantas milhares, infelizmente, milhares de famílias perderam, né, amigos, né, familiares, pessoas queridas. Então, é o mapa do Brasil hoje, né? E aí o governo demorou, eu acho que demorou demais para construir, olha, quem é o governador Jerônimo, qual é a trajetória dele, quem é ele, qual é o seu modelo de governo, de liderança, de estilo, e, ao mesmo tempo, a construção da imagem do governo, que na minha visão, um governo como se fosse ali, olhando para aquele período da história do pós-guerra, é como se fosse um governo pós-guerra, aquele governo que tem obra, que tem investimento em saúde, que tem áreas. Então, inclusive, um trabalho enorme, né, de enfrentamento de agendas que são muito difíceis, né? Saúde, educação, segurança, são áreas hoje desafiadoras em todos os entes federativos. Sim. E é interessante sua fala, porque assim, é um momento muito interessante da política baiana, vamos falar assim. Essa questão de você conseguir apresentar, né, bem apresentado, né, não só numa peça de marketing, numa posição de marketing, um governador que trabalha, real. E não estou fazendo política aqui, não. Você vê muita entrega, você vê assim, temas difíceis como esse em cada território sendo pautado de uma forma muito mais clara, mas muitas vezes isso não chega para a população. Aí você tem, né, uma Bahia que nos últimos 20 anos o PT, né, nesse cenário de pesquisa, isso e aquilo, mas vem ganhando as eleições, né? Tem gente que fala assim, eles aprenderam a forma de fazer política. Não é só isso. Lula sabe fala que não é isso, não é? Não é só isso. Você tem, de um lado, né, uma liderança de oposição que se consolida e, ao mesmo tempo, nesse emaranhado, um governador que é muito popular, que é muito querido, que é muito forte no interior baiano. Então, assim, essa eleição muda alguma coisa nesse contexto? Jesus, aproveitar para tocar nessa nota de rodapé. John, nem o PT se preparou para ter um governador como Jerônimo nesse perfil. Sim. Por isso a dificuldade de construção de imagem. Na minha visão, um governador que reorienta as coisas de maneira mais radical ali, nesse estilo de ser, né, uma imagem mais urbana, mais oceânica, diríamos assim. Porque da se você figura de Rui avaliar, de Wagner, né? desculpa te interromper, mas Sim, se você sim. avaliar o antecessor dele, o Rui, ele vai numa linha totalmente diferente. O Rui é mais técnico, é mais. Sim. Eu tava vendo Pragmático. um vídeo de Lula mais cedo. É um discurso, já tem até um tempinho, o Lula falando, né? De quando o Jacques Wagner decidiu ser, Sim. aí depois ele fala de Rui. Quando ele fala de Rui, ele diz assim, que ele disse pra Jacques, Rui nem dá risada, né? É o cara mais. Aí Jacques Wagner, não. Eu particularmente sou fã de Rui Costa. Acho que ele tem um estilo assim que eu gosto muito. Ele é um cara do trabalho e tal. E já o Jerônimo é esse cara que conversa com todo mundo, que abraça todo mundo, que sabe que tá mais mais quente no sentido de proximidade das pessoas. Então, assim, é um perfil totalmente, absolutamente diferente. E é um cara que entrega. Então, assim, aí você pega nesse momento geral, né, porra? 20 anos o PT vem ganhando na Bahia. O Assemineto é uma liderança que se consolida, né? É um nome de projeção nacional. Um cara que está aí liderando as pesquisas. E um governador muito popular, bagunça o negócio, né? Bagunça. E essa é uma questão. A figura de Jerônimo, o seu estilo de governo, de representação política, está muito ligado ao interior. E até o próprio PT demorou para sacar isso, sabe? Do ponto de vista de comunicação, de imagem. Com certeza. Porque é o governador que para o carro. Já me contaram que ele para o carro de vez em quando na BR-324 lá num posto para comer farofa. Pode falar isso aí. Nos bastidores é o que já me contaram. Não, o governador adora. Então, é o governador que vai para o interior, que gosta, que acompanha. É a história de vida dele. Então, eu acho que o PT, desde 2022, né, e o próprio ali o staff, né, em torno do seu gabinete, não se preparou devidamente para entender isso. Veja um caso de Pernambuco. Sim. A gente tem em Pernambuco um embate muito parecido. Vai ser também uma eleição interessantíssima, Muito. até para a gente pensar depois aqui no podcast. Por quê? A governadora vem de uma carreira política muito mais construída pelo seu pai, né? A Raquel Lira, Sim. lá em Caruaru, no agreste pernambucano, e depois ela parte agora para o embate com a figura de João,
que foi construída a partir do espólio do pai em todo o estado de Pernambuco, mas que está agora muito aliada ali à figura urbana ali da região metropolitana do Recife, da capital, né? E quando ela percebeu isso, que ela estava perdendo em aprovação, que ela estava sofrendo, né, desgastes, o que foi que ela fez? Ela partiu para mostrar quem ela é. Eu vim de Caruaru, eu sou mulher, eu tenho aqui um desafio de estar na política. Uma guinada. Uma guinada. Foi isso mesmo. De construção de imagem. E penso que a construção da imagem de Jerônimo teve essa guinada ainda mais tardia. Muito. Mais recentemente que sacaram, olha, o governador é assim. E o que é ser assim? O que é responder uma mensagem a um prefeito, né, de manhã cedo, a ligar para as pessoas e a construir um gabinete de rua. No âmbito da política pública, da ciência política, da administração, tem esse termo, né? Construção de uma política pública, uma burocracia em nível de rua. A impressão que me dá, que a gente precisa estudar ainda mais a fundo, é que nesses 3 a 4 anos, Jerônimo fez um gabinete de rua. Montou uma estrutura de governança para ir para o interior, para conversar com a política local, com a política municipal, e muitas vezes não criando ali uma estratégia eleitoral fechada, combinada, né? Eu só vou ouvir o lado do governo, eu não vou conversar com a oposição. A escolha, por exemplo, da relação dele com o Zé Ronaldo é uma das coisas mais republicanas que a Bahia já teve. Porque ele olha para ali e diz, olha, aqui é o 2º colégio eleitoral da Bahia. Eu vim daqui, eu vou me construir aqui. Aqui eu não perco nada, eu só ganho, eu tenho que cuidar da cidade, eu tenho que ter uma boa votação aqui para ser governador, e parte para a construção. Se isso lá na frente vai virar uma aliança mais sólida ou não, beleza, mas se não virar, eu estou cuidando da 2ª maior cidade. E correu atrás, foi criando agendas ali para impactar e com o PT batendo na trave, né? Em 2024. Assim, aquela eleição é uma das mais interessantes de análise da política baiana, né? Em 24, porque Zé Ronaldo se elege no primeiro turno com 50,8%, no décimo ali, no limite mesmo, né? No detalhe, ele consegue de fato se reeleger como uma grande figura da política baiana. Então, eu acho que é essa combinação que a gente está vivendo agora. Segundo as pesquisas, o governo ele tem que comer mais poeira agora na reta final da pré-campanha para a campanha para conseguir dizer o que fez, né? E aí é um debate político interessantíssimo, que aí, para mim, me leva para um lugar mais inteligente, né? Que aí a oposição, o governo, precisa, de fato, criar um debate mais inteligível sobre as coisas. Professor, a gente está falando sobre o peso do interior na eleição para governador, e se a gente conversar com qualquer conversinha de botequim sobre a eleição passada para governador, as pessoas vão dizer, a ACM Neto errou quando ele na escolha do vice, né? Então, na eleição passada isso é dito como um dos erros de ACM. Agora a ACM ele pega um prefeito de Jequié, né, do interior, para ser seu vice-governador. O que é que o senhor acha acerca disso? Qual é o peso estratégico real que Zé Cocá traz para a campanha de Neto? É um peso, vou complementar a pergunta no que eu penso, me permita, João. É um peso de densidade eleitoral ou é um gesto que se faz para dizer assim, olha, eu estou pensando no interior? É um mix, sempre é um mix, né? Por quê? Ele comete muitos erros em 2022. Lembrando que Jequié já era uma cidade que já estava historicamente... Zé Cocá o apoiou, né? Em 2022. Isso, exatamente. Veja, ele cometeu muitos erros, né? Muitos erros assim categóricos. Vou dar um exemplo aqui que a gente falava antes de começar aqui o podcast, né? O dado mais recente, quando eu fui estudar o programa de governo, né, de ambos, né, de Jerônimo 22 e também de Neto, a Semineto ignora o conceito, a dimensão de território de identidade. O que é absurdo. Absurdo. É bizarro. É bizarro. Porque não pode tratar o conceito de território de identidade como se fosse uma coisa petista ou não. Não pode, é lei. Né? E, na minha visão, uma das maiores inovações de planejamento de política pública que a gente tem na Bahia. E as pessoas se enxergam. Né? Se eu chegar, por exemplo, em Piripá, tem um detalhe que eu não falei para vocês aqui. Eu comecei muito cedo, ali no mestrado. Eu entrei no mestrado em 2009. E aí eu tive
né, minha orientadora, a professora Maria Vitória Espinheira, ela tem um companheiro, o professor Rui da UNEB, Rui Dias, que me chamou para trabalhar com estudo de impacto ambiental. Então, eu comecei a rodar a Bahia. Aí eu me encontrei. É muito bom olhar a política, olhar a vida das pessoas fora do livro, fora do artigo, né? Eu rodei muito a Bahia, né? Indo para Ituberá, eu participei, por exemplo, do estudo da Ponte Salvador de Itaparica, do Porto Sul, várias obras a gente fez ali parte da equipe técnica, né? Então, isso foi me apaixonando mais pela pesquisa aplicada, pelas coisas mais práticas, os dados. Então, eu me recordo de chegar em Piripá, cidadezinha com 10 mil habitantes, ali perto de Conquista. Já fui também em Barra do Choça, que é próximo, né? Você vê que a dinâmica da cidade, das pessoas, está dentro do território, está dentro de Conquista, está dentro de um município vizinho maior ou de outro território também. Isso vai acontecer com Ituberá, por exemplo, na relação, talvez, com Santo Antônio de Jesus ou em alguma medida com Valência. Valência, né? Então, reparem, é a dinâmica que as pessoas vivem. Perfeito. Né? E ele erra. E funciona. E funciona. Perfeitamente. Então, o que aconteceu ali é que a escolha da vice foi muito errada, nesse sentido, né, de dar representação política e um gesto para o interior. Independente da trajetória profissional de Ana Coelho, que é, assim, brilhante, né, de muito sucesso. Claro. Sim, isso é questionável. Ela não vem da política, ela não tem peso eleitoral, nem peso de construção, de agregação política, de pensar a Bahia, de construir ali determinados caminhos, né? Então, ele corrige esses erros, ele vai corrigindo agora para 26. Eu vejo que Zé Cocá é um gesto para o interior, para abrir essa porta de que é uma campanha mais voltada para o interior. Isso também acontece com a chegada, né, do senador Ângelo Coronel, mas eu entendo que ele perdeu uma grande oportunidade, que foi pegar esses últimos 8, 9 meses, 10 meses de pré-campanha e mergulhar mais na perspectiva propositiva. Eu discordo frontalmente dessa estratégia de só falar de segurança, sabe? De ficar comentando. Virou praticamente uma espécie de alojuca do B, né? Porque ficava ali tentando repercutir problemas reais da segurança que não podem ser tratados sem, inclusive, entender a complexidade da política. Quando você tem a polícia fazendo uma operação, por exemplo, ela está dentro de uma inteligência, de uma ação. Claro, não é um secretário indicado pelo governador, são servidores públicos, é uma corporação, né? É uma coisa muito mais complexa em jogo. Então, hoje, né, a gente olhando aqui agora para 14 de julho, se a gente enfileirar quais são as propostas mais concretas da pré-campanha de Assemineto, a gente não sabe dizer. A gente não consegue dizer, olha, ele tem um projeto pronto de saúde, outro de educação, uma coisa mais organizada da segurança. Então, essa para mim é uma falha grande diante de um governo que acelerou o seu modo de entrega, de contato com os municípios, né? Então, vai ser uma eleição interessantíssima. E também vai ser interessante porque ele está trabalhando com o tempo, com a temporalidade muito difícil. Essa é uma eleição para Neto que isso vai ficar mais fácil da gente analisar dia 5 de outubro, né? Quando tivermos o resultado das urnas. Mas ele chegou a uma situação que é 880, né? Se ele perde mais uma eleição, né? Assim, a situação dele no grupo fica muito difícil, né? Começa a se pensar em outros planos, o que é que ele vai fazer se ele volta para a Prefeitura de Salvador. Se é um cenário que Lula se reelege, ele não tem como virar ministro, é muito difícil esse downgrade dele, né, conseguir ali ocupar um espaço no governo federal. E tem um fator importante, professor, eu acho assim, a gente está falando aqui, a gente fala muito de Assemineto, né, vocês conhecem minha opinião política, enfim, não é sobre isso, é porque de fato a gente precisa ter muita clareza nas candidaturas, e quando você vai para uma candidatura de proporção de governo nacional, você tem muita narrativa, muito o que você quer apresentar, e você traz muita coisa interessante, que aqui eu fiquei pensando, cara, eu acho que quando você vai escolher um candidato, você precisa ter muito definido isso, e quando a gente trata muito do Assemineto, é porque do outro lado, goste ou não, as coisas são muito definidas, não, estratégia de plano de governo, alinhamento com o governo federal, não é? E na eleição passada, a escuta das pessoas através do PGP, por exemplo. Muito se questionou, aí você pega, por exemplo, aquela conversa do tanto faz, né? Eu voto com um, eu voto com o outro, tanto faz. Veja, não pode ser tanto faz, porque
Se você está na Prefeitura de Salvador e você não tem um alinhamento com o governo do Estado, você questiona isso, né? Então, não tanto faz. E agora, novamente, não se tem uma definição dele sobre o presidente da República. Essa verticalização não é obrigatória, mas ela é importante numa estratégia de planejamento. Então, assim, hoje, essa questão, a Semineto apoia Flávio Bolsonaro, não apoia, é uma leitura que todo mundo se pergunta, tem posição de bolsonarista, se apoia o voto, não apoia o não voto. Então, você tem novamente essa nebulosidade da posição do cara. E ele faz uma inflexão, né? Ou seja, ele traz o núcleo bolsonarista para dentro da estratégia, para a chapa majoritária. Ou seja, o debate talvez não seja se ele vai apoiar Flávio ou não, né, Regis? É em que medida ele vai formalizar o apoio, porque a chapa já está construída por esse viés, né? O que John coloca do PGP é, se ele nega os territórios lá atrás, em 22, olha o que ele fez agora. Ele só lançou esse programa de governo, praticamente, na minha visão, de maneira até improvisada, na reta final, porque ficou muito feio, né? Aquele ato... Depois de, por exemplo, o Ângelo Coronel fazer piada do PGP, inclusive, né? John, talvez, como eu disse, fica muito mais fácil a gente jogar lá para 5 de outubro todas as análises de forma mais categórica. Mas ele ir para Goiás e para São Paulo para lançar as ideias, para ouvir o que ele quer para a Bahia, é para mim de um colonialismo absurdo, sabe? E simbolicamente, na mesma semana, estava lá Wagner, Rui, Jerônimo em Seabra. Entendeu a diferença? Então, é muito interessante a gente perceber que ele, de alguma maneira, perdeu esse time. Por que o time é importante? A gente pegou lá a lista dos territórios de identidade. A gente consegue saber qual é a proporção do eleitorado em cada território. Hoje, na Bahia, praticamente, você tem um jogo muito forte ali em 10 territórios. E quando a gente vai analisar os 10, o que é que a gente percebe? A Semineto, quando ganha num território, ele ganha os 5 dos 27, né? Metropolitano de Salvador, Extremo Sul, Litoral Sul, Oeste e Costa do Descobrimento. Quando a gente olha para esses territórios, a diferença que ele coloca de frente ocorre somente no Metropolitano de Salvador. Nos demais, a votação foi muito apertada. E o que é que o PT conseguiu? O que é que o governador Jerônimo conseguiu? Perder nas cidades importantes, maiores, de eleitorado e população, mas no território ele vence. Ele consegue, eu acho que a Semineto vence também no Portal do Sertão, são 5. Né? É que tem influência de feira ali também. A influência de feira. Então, é muito interessante perceber que esse diálogo territorial e que ocorre novamente pelo PGP é uma grande estratégia eleitoral estabelecida. E ele não conseguiu ter um programa, de ter uma cabeça, de ter ideias, de levar isso para a sociedade que saia desse lugar comum de Salvador, né? que inclusive é uma questão sociológica. Os desafios das cidades são diferenciados, né? Diferentes. São diferentes. A realidade que a gente chegar em Tuberá, se a gente chegar num município como Ilhéus, que está ali próximo, Valença, a realidade é muito diferente. É uma outra dinâmica, né? de negócio, de economia, de emprego e renda, de infraestrutura, de saneamento. E ele não dialogou, perdeu essa oportunidade. E esse papo é tão interessante, John, que assim, eleva o nível do debate, enriquece a gente também e amplia a forma de pensar, como também de pesquisa, porque você hoje pesquisa, tem gente que fala assim, eu não acredito em pesquisa, né? Mas a estatística é com base em evidências, é com base na realidade, né? Se você tem uma amostragem maior, a margem de segurança ela é muito maior. Isso. Tem gente que fala muito que o Wagner é o bruxo, porque prevê o resultado que a pesquisa não mostra. Uma vez eu vi uma declaração dele dizendo exatamente que não, né? Ele faz uma análise apurada considerando todos esses fatores. Aí vem um fator aqui agora, né? Pesquisa. A Semineto lidera com 10 pontos de frente, né? Epa, mas Lula lidera com uma vantagem grande. E para o Senado? Wagner e Rui com uma vantagem também muito grande. Então, assim, se vota aí, a tendência é que se vote na Bahia, é um voto direto, é um voto na chapa, no governador, no senador, no presidente. Então, assim, quando vai chegando e formando isso, tem uma influência de resultado absurda. E como você combina a forma de perguntar? O desafio que a gente vai viver no mercado de pesquisa, de inteligência política, é o que você vai combinar de pergunta e resposta que pode te levar a entender os vieses de posição
daquele eleitor ou eleitora que vai falar ali em quem vai votar, qual é a posição, intenção de voto. Né? Dá um exemplo aqui para vocês. A pesquisa da Paraná, que saiu há 1 a 2 semanas atrás. Sim. Imagina se colocasse ali a pergunta do aliado, se é um governador aliado de Lula ou aliado de Bolsonaro. Imagina se pergunta ali qual é o melhor governador que a Bahia teve. Você começa nos últimos anos, né? Então você começa a ver talvez ali, de forma mais evidente, a cabeça desse eleitor, né? A cabeça desse eleitorado baiano. E isso permitiria uma análise mais importante. O que é que está acontecendo hoje com o Jerônimo? A avaliação positiva dele se mantém, ele não está sofrendo um cenário de crise, né, de derrocada. A avaliação negativa está colocada e muitos eleitores regulares. É exatamente o desafio de Lula. É quase uma fotografia parecida. Então, o que isso quer dizer? Que o desafio do governo, talvez, né, e de Jerônimo como candidato a governador, é daqui a 2 semanas acelerar a percepção do que ele fez como governador. E isso vai impactar o eleitor que acha o seu governo regular. Aí que está a grande questão, né? Se é um regular que vai caminhar mais para uma posição de intenção de voto negativa ou positiva, né? E é esse o jogo da disputa política. Eu vou deixar tu falar, mas agora Não, porque a gente estava falando bastante sobre os passos errados de ACM. Todo mundo sabe. É conjuntura. Eu tenho lado, eu tenho minha preferência política. E aí tem uma coisa, né, que são esses... Eu preciso falar porque essas coisas são erros que, para mim, eu fico pensando como é que as pessoas não pensaram nisso, assim, sabe? Porque me parece que a campanha de ACM fez um checklist do que erraram na campanha passada e foram ticando. Tipo, vice do interior, ticou, eu tenho. Lado político, que eles ainda estão assim, mas eles, pelo menos agora, eles já dizem, pelo menos, que é anti-PT. Pode ser Caiado. Né? Pelo menos o PT. Talvez seja um erro. Para mim, muito grande, mas enfim. Você querer vencer uma eleição majoritária para conseguir 50% mais um num estado que 70% está com Lula, é só fazer a conta. Pois é. Vai ficar mais difícil, né, enfrentar. Me parece. Aí critica o PGP, cria algo similar, assim, né? Então me parece que eles estão assim fazendo checklist e vão ticando. Só que aí tem uma coisa, professor, que eu acho que para ganhar uma eleição, você precisa mais até do que proposta, é narrativa. Sim. E a narrativa, ela só cola, ela só convence o eleitor quando ela tem verdade. E aí a gente tem uma que eu acho que é a principal dificuldade de ACM é justamente passar essa verdade, porque me parece que são coisas que ele não conhece. A realidade do homem e da mulher do interior, né? Então a gente está falando aí, mais uma vez, da questão dos territórios de identidade. Se ele não reconhece isso como pertencimento, como algo da nossa cultura, da nossa vida, vai ficar muito difícil, porque lá nunca vai falar com a gente. Porque você vai lá no Baixo Sul, você tem que falar de agricultura familiar, você tem que falar de diversas coisas que são caras para a gente. Então, me parece que isso não é uma preocupação, né, da campanha dele, e aí talvez esteja um dos principais problemas, porque quando ele vai lá para a cavalgada e bota a roupazinha de vaqueiro, não cola, porque não é ele. E não adianta só falar, não falo só de Neto, né? Não só de Neto, mas assim, por exemplo, você tem um recorte, vou considerar Paraná Pesquisa, que você tem indeciso aí, né? Uma quantidade que define a eleição, teoricamente. Aí, o eleitor indeciso, se ele está indeciso, ele tem uma tendência muito mais, via de regra, aí para quem representa a novidade. Mas isso se converte também, né? Eu falo numa proporção demais, não todo, mas se converte também naquilo que você disse. Espera aí, estou batendo em segurança pública, estou batendo em saúde, é tema interessante. O que é que você vai fazer para melhorar? A gente não sabe, não se vê nada sobre isso. Inclusive, então, a pré-campanha é o momento, inclusive, para o candidato colocar... causar no eleitor a percepção de que ele pode resolver, né? Então... Tá vendo que você falou que o tema a gente gosta muito? Rapaz, demais. Então a gente fala mais, a gente fala mais. Ao professor. Vamos lá. Pô, você me fez me perder aqui agora. Eu tava com uma coisa importante para falar com o professor, mas bola acho na marca do pênalti. Né? Mas acho que
essa questão, professor, do Senado, né? Vamos falar um pouquinho do Sim. Senado. Diferente da campanha, da eleição de governador, a eleição de Senado, me parece, tem apresentado uma grande vantagem aí para os petistas, né? Sim. E aí vem aquela chapa que a gente chama de chapa puro sangue. O que é que o senhor acha que isso representa para essa estratégia? Perfeito. Vem de onde aí? Olha, jamais uma chapa puro sangue é algo muito importante, não, desculpa, é algo mais interessante de modo normativo, porque se entende que a política tem que ser um jogo de equilíbrio político. Mas a conjuntura exigiu ali, na minha visão, uma situação que ficou delicada, né? E agora acho que os fatos estão mais claros para nós. Agora dá para entender, por exemplo, por que havia uma resistência de manter Ângelo Coronel na chapa, tanto do ponto de vista de viabilidade quanto de parceria política, né? Me parece que isso também vai ser muito interessante de nós analisarmos, né, a posteriori. Mas, dentro dessa conjuntura, o senador Jacques Wagner entendeu que era necessário ele renovar o mandato. E eu vejo, inclusive, que há fatores que não podem ser ditos tão abertamente assim, que é o desespero que o presidente Lula está vivendo em Brasília. O apavoro que ele está vivendo ali em olhar para o Congresso e ver que ele tem uma base de governabilidade muito retrógrada ao que teve quando se elegeu pela primeira vez em 2002. Concordo. Então, qual é a deliberação do PT? Olha o mapa eleitoral e olha assim, vê, onde é que eu faço senador fácil aqui? Obviamente que ele vai olhar primeiro para a Bahia. E isso, inclusive, é algo que depois a gente vai precisar analisar com mais atenção com o resultado no Brasil. O PT ele está caminhando para uma construção hegemônica pela Bahia. Perfeito. O resultado da eleição de 26 pode significar que o PT tem uma construção mais sólida, mais programática, mais avançada, mais organizativa e mais de força eleitoral na Bahia. Mas vai ser mais em que lugar? Rio Grande do Norte? Qual o tamanho do eleitorado do Rio Grande do Norte? Como é que vai ficar o Ceará? Como é que vai ser no Ceará? Então, nesse momento, como é que vai ser São Paulo? São Paulo é incógnita. Tem pesquisa recente mostrando que talvez Haddad esteja se aproximando ali de um empate técnico, né? Isso não quer dizer que ele vai ganhar a eleição, mas é uma recuperação do PT em São Paulo, que obviamente para 28 vai cair mais prefeito, pode eleger mais prefeito. Então, diferente dos estrategistas, dos candidatos, quem controla as gerações partidárias sempre tem que olhar de maneira mais avançada. Então, quando Lula diz, olha, na Bahia, vamos caminhar aqui, né, com Wagner e Rui, o que é que aconteceu ali? É que a chapa ficou desequilibrada, porque ela está muito vermelha, muito petista, isso não é o ideal, mas a gente está falando de uma conjuntura que envolve, né, um grande parceiro do presidente Lula hoje no Senado, e Rui foi um timoneiro que essa é uma história que será contada na campanha, com certeza vai aparecer com mais detalhes, de alguém que trabalhava talvez 12, 14 horas por dia, recebendo prefeito, recebendo liderança, e que eu estava olhando, inclusive, esses dados, mas ainda não consegui sistematizar. Me parece que a Bahia bateu o recorde de recebimento de transferência de recursos federais nos últimos anos. E vou lhe dizer, Isso é impressionante. Me permita lhe dizer como prefeito, não foi só pela influência política, mas também pela forma organizada de Rui Costa, porque ele fazia, além de tudo, vamos dizer assim, no contraturno dele dessas horas, a equipe dele fora de ministério dava plantão, era ligando para prefeito, assim, falta você entregar isso. Então a meta dele era a Bahia alcançar o máximo daquilo que foi cadastrado para a Bahia, porque muitos estados também abriam para cadastramento e esses estados, esses municípios não alcançavam isso. Então ele fazia, sabe, um corpo a corpo, ele fazia um checklist com todos os municípios da Bahia e era como se fosse de um esforço. Buscativa, né? Uma buscativa. Você não vai apresentar isso não, o prazo é amanhã. Então, assim, foi muito um movimento. Porque é importante isso que registrar, até para o cidadão que tá ouvindo e vendo a gente, porque assim, o governo federal ele disponibiliza para os municípios recursos para determinadas áreas, mas o município tem que entrar na plataforma, tem que documentar, tem que botar projeto, tem que fazer tudo. Então, existe também um trabalho interno e técnico que é feito, burocrático que é feito, e isso precisa ser dito, e aí
é que entra o apoio, né? E aí você pega, professor, por exemplo, uma experiência minha como prefeito, né? Tem gente que vai estar assistindo a gente que é de Ituberá, que não é de Ituberá, que é seguidor do senhor, que vai estar aí vendo, mas veja, eu posso falar, só nessa virada do ano passado para cá, desse PAC do governo, com a coordenação de Rui Costa, poxa, né? É uma OBS de 2,5 milhões que precisava no centro da cidade, o recurso na conta, né? Vamos dizer assim, uma creche grande para o município, uma demanda reprimida, 5,5 milhões está lá. E o sistema de esgotamento sanitário completo de uma cidade de 26 mil habitantes, que custa 138 milhões de reais, patrocinado pelo PAC. Então, assim, é uma obra que vai ficar para a vida toda, para, né, dar mais qualidade de vida, século, investimento. Né? Então, assim, poxa, isso não é uma coisa que é à toa. Não. Então, esse movimento também tem a marca do governo. Marca. Lula, claro, que é o presidente do ex-governador Rui Costa. E aí adiciona-se uma questão. Rui, por sobrevivência política, com muita habilidade, quando ele enfrentou aquela crise, né, com o impeachment da presidente Dilma, com Lula preso, com um cenário muito adverso em nível nacional, ele sabiamente olhou e pensou, minimamente eu tenho que ser um grande governador no âmbito da gestão. Então ele hoje conseguiu ter um capital político e eleitoral que extrapola essa bolha mais lulista e petista. Esse é um fenômeno que a gente deve observar. Eleitoralmente, quando a gente pega o mapa da sua reeleição de 18, claro, você tinha um candidato mais fraco, Zé Ronaldo, lançado de última hora. No entanto, ele consegue converter o voto nas bases pós-carlistas, né, nas bases ali de Assemineto, né, com maior inclinação à oposição. Então, esse é o dado que a gente vai perceber, como é que ele vai se colocar nesse diálogo mais amplo dos interesses da Bahia, que é o que se espera de um senador, em tese, né? É isso que a gente quer. O Senado é aquela casa que não representa só uma parte da população do Estado, mas ela representa o Estado como um todo. Então, é muito interessante que a gente vai ter um embate de um senador, 2 senadores que estão no cargo, né, com um ex-governador. E vale destacar, eu já falei isso nos jornais, na imprensa, de uma forma geral, é legítimo que, né, o ex-governador Rui Costa pleiteie essa vaga. Porque, no âmbito de perfil de carreira política, o Senado é a casa dos ex-governadores. Olha para lá, para onde foi parar Flávio Dino, José Serra, né, quando foi governador de São Paulo, Aécio Neves, né, quando foi governador de Minas, né, se não me falha a memória, o Antony Garotinho. Quantos nomes, né? Cid Gomes, exatamente, né? Então, quantas figuras ali? O Camilo Santana, mais recentemente, né? Pelo Ceará. Então, independente de partido A, B ou C, o perfil do Senado é para receber esses políticos mais experientes no âmbito da disputa estadual. E o Brasil, ele é um país muito grande, né, complexo, dividem muito o Brasil, né, que isso é um absurdo, mas enfim, e a gente sofre muito sobre isso, e se tem no contexto político que o Nordeste, de fato, é um reduto petista, né? Aí você vê o Nordeste hoje com alguns pontos de desequilíbrio, não tão seguro dessa forma, né? Você vê também uma eleição para governo que vai se renovar muitas vagas de governador, praticamente só 9, eu acho que só 9 do contexto geral de Brasil vão poder candidatar à reeleição, então vai ter uma renovação. E tem bases, como você falou da Bahia, onde se tem um voto maior para o Lula e que definiu praticamente a eleição passada, e que Lula tem vindo muito na Bahia, aí tem gente que fala assim, o presidente tá nervoso, está perdendo espaço, porque o bolsonarismo está crescendo. Não, é um movimento contrário, é de consolidação e dizer, eu tenho que manter ou ampliar minha vantagem aqui, porque você pode ampliar a vantagem, você vai para lá, né? Exatamente. Então, assim, mas isso muda de alguma forma. Aí você vê também São Paulo, por exemplo. Não. Aí você vê o Lula se destacando, aí você vê Minas. Poxa, ó, Lula aqui, né? Vê estados em que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, estava numa liderança absurda, que hoje já tem uma equação de quase empate ou de possibilidade de tendência de mudança. Então, tá meio ainda... Olha, eu estava em Mutuípe no final da semana passada e lá participei de uma palestra da Força Sindical. E eu colocava assim no slide, né, assim, para debate, né, Regis, como o governo teve várias iniciativas que não pegaram na população. E eu entendo que é esse ambiente polarizado de que você vai negar
qualquer coisa que vier de ação governamental por parte de um lado, e é o grande desafio de Lula, porque o seu governo também, né, tem uma construção ali de pautas que são muito republicanas. Estabilidade da moeda, né, da macroeconomia, reforma tributária, ao mesmo tempo essa questão do imposto de renda, né, do fim do imposto para quem ganha até 5 mil, é uma pauta histórica da classe média, uma pauta importantíssima, né, de que a gente deixe de cobrar imposto retido na fonte de quem ganha 2, 3, né, salários mínimos. Mais recentemente, a pauta do fim da escala 6x1, que é importantíssima para que você tenha nos grandes centros urbanos a classe trabalhadora mais assalariada, tendo mais um respiro, né, de trabalho, de construção, inclusive, da sua vida familiar. Será que ninguém vai parar para pensar que quanto mais a gente fica trabalhando, mais a gente deixa de construir valores familiares? Isso é uma pauta conservadora, uma pauta que envolve família, né? Você vai ter menos tempo você vai ter mais tempo fora do trabalho para se dedicar, inclusive à família, à igreja, a qualquer doutrina de fé, né? Então, mais recentemente, o Move Brasil, que vai renovar a frota de trabalhadores de aplicativo que não conseguem ter uma melhora de renda, porque o custo de manutenção de um carro mais velho é maior. Então, o projeto visa exatamente, né, trocar a frota de quem está aí no dia a dia, rodando nas grandes, nas médias e até chegando nas pequenas, né, porque não vai demorar para pensar na questão dos motoboys. Você deve enfrentar isso em Tuberá. Hoje é uma realidade que envolve a inserção da juventude no mercado de trabalho, que é, para mim, uma pauta hoje nacional. Assim, como é que você pensa o sistema de transporte a partir dos mototáxis, né? Então, eu vejo que há um mau humor e a campanha vai colocar tudo isso sob teste, né? E tem muita coisa que vai ser pautada de temas interessantes, por exemplo, a saúde, você fala da saúde. Mas tem uma coisa que eu digo assim, poxa, vamos lá, vou puxar uma coisa básica, mas eu assumo a prefeitura, Bolsonaro era presidente da República. O município de Tuberá é um dos poucos municípios no Baixo Sul que não tinha a unidade da SAMU. Não tinha, porque à época a gestora anterior, né, não quis aderir porque achava que era muito custo. Enfim. E aí, quando eu assumo, eu busco isso. E toda a parte burocrática consegui isso fazer, foi retomado, os reconhecimentos. Recebi a SAMU este ano, no governo do presidente Lula. Ponto. Parêntese. Eu poderia receber em qualquer momento do governo Bolsonaro, o município estava habilitado, e eu não recebi porque estava esperando só a entrega da viatura. Não era a entrega, era a compra, porque não se comprou uma viatura no governo. Então, então isso não vai vir para a pauta agora? Vai vir para a pauta. E aquele cara que precisou, ou que pode precisar, porque se você está no interior ou qualquer lugar da cidade, de uma capital que seja, o caboclo pode ter plano de saúde, ele pode ter o que for, mas o primeiro atendimento, em uma situação dessa de urgência e emergência, que você tem que ter o atendimento de pronto, é do serviço público. E quando ele chega, ele funciona. A demanda é grande, é óbvio, mas ele funciona. Então, tudo isso volta, né, a ser discutido novamente nesse momento, nesse trabalho de guerra, né? O trabalho do SAMU estratégico. A gente estava falando sobre essa questão de narrativa, de tudo mais, e aí, voltando para a parte mais técnica da coisa, isso acaba... essa falta me parece que existe uma falta de análise de algumas candidaturas ou de alguns candidatos, porque, por exemplo, a gente teve Lula aí recentemente, semana passada, se não me engano, Lula reduziu imposto de trator, né? Aí, quando a gente lembra do governo passado, e aqui é uma análise mesmo, independente de posicionamento político, existe uma redução de jet skis, imposto de jet skis. Surreal. Isso não volta? Volta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, certo? Posso? Pergunta? Pode ficar à vontade. Se a gente fosse começar o primeiro programa de televisão do presidente Lula, sabendo que a gente teve uma tentativa de golpe de Estado, ele precisou construir um governo, literalmente, de reconstrução, porque eu me recordo, Regis, que logo que Lula vence e eu converso com o pessoal da tarde, uma das questões que eu colocava era a dificuldade que o trabalho da equipe de transição faria ao ter que lidar com o volume silencioso de desmonte do Estado brasileiro. Então, a situação de órgãos como o ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, né, INCRA,
Isso a população não vê, infelizmente, e é chato, né? Trabalho burocrático, de organograma, de função. Agora, como é que a gente começaria? Imagina como é que Sidônio vai escolher começar um primeiro programa. Talvez, né? Eu quero ouvir de vocês, tenha que entrar por essa história de narrativa, né, John? Sim. Colocando como o governo Lula ele começa tendo que, de fato, dar esperança e legitimidade à sua existência a partir das urnas. Então, esse governo, eu não tenho dúvida que na historiografia será um governo contado pela ótica da transição. É um governo de reconstrução democrática, porque a gente viveu um governo de muito desmonte. Muito mais do que... A forma como Bolsonaro lidou com a pandemia foi de boicote mesmo. Ele boicotou a forma do Estado atuar, né? Então, compra de vacina, respiradores, né? A própria política de isolamento social, aquela questão que estava muito bem colocada ali, né? De como lidaria com a vacinação, com a tecnologia, com o investimento no SUS. Então, eu não tenho dúvida que daqui a 20 anos a gente vai abrir e vai ler historiadores, né, e intelectuais que vão dizer, olha, aquele governo lá atrás, aquele velhinho, né, aquele idoso, foi um governo que ele precisou, inclusive, ir mais ao centro. Ele saiu lá da esquerda, veio mais ao centro, porque foi um governo de transição democrática do jeito dele. E tem um detalhe, e se manteve muito firme com algo que era essencial. Tem uma coisa que a gente fala muito, o Bolsa Família, tá? E já tem gente que não quer mais falar do Bolsa Família. E eu vi uma avaliação na semana passada, eu não vou trazer o instituto aqui do dado da pesquisa, quando a gente fala, a gente não traz, fica meio sem credibilidade, mas depois eu vou buscar e trazer aqui no podcast e vou relatar. Eu vou contar 2 episódios sobre Bolsa Família, né? Campanha de 2000, a campanha da eleição de Dilma, segundo turno Dilma e Serra. Né? Eu em Tuberá, militava na política, mas não tinha cargo, não tinha disputado a eleição. 2010. Votei com a Dilma. Aí no segundo turno, no centro da cidade, a gente está na Bahia, começou um movimento, começou no Brasil todo e lá também, alguns empresários, Serra do Bem, né? Aquela coisa, não sei o que e tal. E aí eu fui para a zona rural, eu disse, pô, será que vai ganhar aqui no segundo turno e na zona rural? E tinha uma pessoa que andava comigo, era uma pessoa querida, o falecido Saruê, que a gente Tuberá sabe quem é, e eu tinha embora Saruê andar aí para a gente ver. Aí cheguei numa localidade, na fazenda Carim, né, que era uma área de assentamento, e cheguei próximo de uma casa, né, tinha um banheiro de lona, né, uma família, uma jovem com 2 filhos, 2 filhas. E quando eu cheguei, ela disse, eu não vou votar em ninguém não, e tal, e aquela coisa. A mãe, vou votar em quem me ajudar a construir o banheiro da minha casa. Aí você vai conversando, não sei o quê. Aí eu virei para a filha e perguntei, se vem cá, você vai votar em quem, presidente? Ela fez, vou votar na candidata do pai das minhas filhas. E era uma comunidade ali rural. Eu me perguntei quem é o pai de suas filhas, pode ser uma liderança política, e quem é o pai de suas filhas? Lula. É Lula, porque depois do Bolsa Família eu consigo dar alimentação e pererei, parará e parará. E construir uma história sobre isso. Sim. Né? Aí você fala, poxa, essa pesquisa que eu li recentemente, ela é interessantíssima, porque ela vai contextualizando sobre a posição da figura masculina no relacionamento. Ela vai fazendo recortes, John, e ela fala assim, o homem, falando sobre causa de suicídio, e fala que o homem, quando ele não tem... quando ele perde o poder, né, vamos dizer assim, de ajudar, de prover a casa, né, isso deixa ele num desgaste muito grande. Né, ele se coloca em uma situação muito de inferioridade. E que o homem, muitas vezes, quando acontece isso, acumulado a separação da mulher em virtude disso, também deixa ele no estágio de mais vulnerabilidade com causa de suicídio. E aí se faz um recorte para a população de baixa renda e considera que na população em que recebe o Bolsa Família, o índice de suicídio de homem nesse contexto diminuiu em mais de 50%. Então, olha o efeito disso, que não é só da alimentação, da formação e tudo mais. Então, veja, é algo que é muito importante e o governo, mesmo contestando, se mantém firme nisso, né? Porque é uma política pública extraordinária. Tem várias condicionantes, não é? E aí você fala assim, tem fraude. Sim, mas é o governo, a fraude muitas vezes acontece na ponta. Tem fraude em tudo, infelizmente. A gente tem que fiscalizar tudo, todo momento, e seja onde for. Então, assim, o pessoal que pega a barraca no carnaval para vender o lugar, sabe? Aí você vai acabar com os ambulantes no carnaval, porque fica usando a exceção, né? A retórica da exceção.
Isso que o Regis traz é muito importante, porque, e aí, conversa um pouco com o que eu estava falando antes, da falta de entendimento que às vezes eu acho que as pessoas têm, e aí, por exemplo, de não entender e de não essa dificuldade às vezes de ler determinadas coisas. Então, assim, muita gente não entende por que alguém que mora no interior e mora na zona rural vota em Lula. Mas vota porque eu trabalho com comunicação e eu já fui fazer vários vídeos e um deles me chamou muita atenção, que é no município próximo do nosso, lá em Grapiúna, onde eu fui num lugar que só tinha mato para todos os lados. E a gente andando e descobrimos uma casa. E aí eu fui gravar com essa pessoa sobre energia, luz para todos. E a pessoa falou assim para mim: a gente não tinha televisão aqui não. Agora eu assisto Copa do Mundo. Agora eu sei quem é Neymar. Agora eu sei. Então, assim, pra gente que tá na cidade, tá na capital, isso é normal, isso é comum. Mas para as pessoas que estão lá na ponta, lá dentro da zona rural, não. Então, assim, a mesma coisa, como você falou, do Bolsa Família, na minha fase de infância e adolescência, na minha época ainda era Bolsa Escola, não era nem Bolsa Família. Então, eu ganhava ali, recebia por mês R$ 15, que me ajudava a me manter na escola. Isso, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque era o dinheiro que eu comprava sapato para estudar, que comprava às vezes roupa, às vezes lanche, às vezes até comida. Então, assim, quando eu cheguei na idade que eu já estava apto a ir para o mercado de trabalho e tudo mais, eu saí essa política já não era mais para mim, mas fez muita diferença na minha vida. Então, assim, às vezes eu acho que talvez porque as pessoas não viveram em outras realidades, tem essa dificuldade, né, de perceber. Da mesma forma, outro dia eu estava falando com... Eu sei que você acha que eu estou falando demais. Da mesma forma, outro dia eu estava conversando com uma amiga que me diz assim: mas a gente tem muita dificuldade para achar pessoas para trabalhar na fazenda. Isso é Bolsa Família. Aí identifica as pessoas como preguiçosas, mas não. É porque É o contrário. hoje em dia é muito mais vantagem para um pequeno agricultor investir na agricultura familiar, na casa, nas hectares lá de cacau dele, nas coisas dele, do que ele ir muitas vezes trabalhar em situações de análogo à escravidão, muitas vezes. Sim. Então, assim, entre você trabalhar para ver outra pessoa ficando rico nas suas costas e você ir cuidar do seu, você vai fazer o quê? Você vai cuidar do seu. E você vai cuidar do seu, muitas vezes, na realidade da região, com assistência técnica. Exatamente. Com a muda ali pelo Estado. Sim. Então, assim, muda a vida, né? Muda. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pergunta porque me cabe. Fica à vontade. Me cabe. Eu vou considerar uma fala aqui da Bahia, eleição da Bahia. Eu vou fazer uma pergunta a nível de Bahia, você faz nacional, tá bom? Tá bom. O governo do Estado ele tem se comprometido muito. Recentemente, a oposição criticou bastante a posição do governador em liberar uma série de convênios, né, de compromissos, investimentos em todos os municípios da Bahia. Praticamente todos os 417, né, vamos dizer assim, a grande maioria foi contemplado, vamos botar aí 90% dos municípios com investimentos muito grandes. E aí fica dizendo, aí se fala assim, não vai começar nada agora, né? Isso aí é para fazer espuma. Mas lá atrás, na época do ex-governador Rui Costa, foi feito esse mesmo movimento e as coisas chegaram à frente. Então você considera que a maioria desses prefeitos, né, vão estar aí muito envolvidos nisso, querendo que aconteça porque é demanda, é resultado no seu município, por mais que seja daqui a um ano e meio. E considera que esses prefeitos estão no meio deste mandato. E considera também que o governador que vai assumir, se for um governador de oposição, o primeiro ano é aquela coisa de arrumação de casa, quando começar a tomar pé da coisa, já é eleição do prefeito lá na frente. Exato. Aí vem uma fala, mais uma vez equivocada, distorcida, do ACM Neto, que diz assim, eu não preciso dos prefeitos. Aí você pega a maioria desses prefeitos aliado ao governo com esse compromisso, com as coisas acontecendo, com mais coisas projetadas de forma muito grande. Você acha que esses prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, as lideranças de interior terão um fator, uma posição que pode ajudar a definir a eleição no dia a dia da cidade? Com certeza. Com certeza. Eu vejo que o projeto construído por esse governismo, né, do PT, nas últimas gestões, é algo que muda e desloca um tipo de
construção do federalismo que entende que a sua estratégia precisa passar pelo município, sabe? É uma situação que, infelizmente, envolve a própria composição fiscal, né, dos municípios, que ficam mais reféns, né, de investimentos, seja do Estado, né, ou da União. Mas eu entendo que essa parceria foi exatamente a fórmula construída para levar a um projeto que fosse mais aberto, mais compartilhado, menos vertical e mais horizontal. Para 2026, novamente a gente volta a esse ponto, e já dialogando até com o que John havia provocado um pouco mais atrás na sua questão, sobre os resultados ali da pesquisa, né? Eu acho que quando tiver uma mobilização mais orgânica de um eleitorado que vai olhar cognitivamente para a situação do seu local e o projeto estadual, ancorado nesse pai que é Lula na Bahia, só para a gente ter como referência, Lula venceu em todos os territórios de identidade. Quando a gente analisa a situação para presidente, nas eleições passadas, né, que o PT teve Lula, Dilma ou Haddad, a situação é muito parecida. Então, imagina que já tem um eleitor que é lulista. Quando ele olha para o que está acontecendo cognitivamente no município, ancorando-se num projeto estadual, com a mobilização dos prefeitos, né, dos vereadores e de demais lideranças, a chance disso se repetir na vitória do governo, eu vejo que é enorme. E aí cabem as pesquisas como é que vai construir exatamente essa questão. A Semineto perdeu mais uma oportunidade de falar com o interior, né? A fala dele de desastrosa ali, de os prefeitos não representam nada, e ele depois tentou consertar. Piorou. Piorou, não? A emenda ficou pior que o soneto, porque, de fato, o que ele diz não muda nada, quase que não dando importância a uma dimensão de liderança política local dos prefeitos. Né? E foram escolhidos pela maioria, né? Exatamente. Então, ele deveria partir de uma posição completamente diferente. Diz, olha, eu vou governar com os prefeitos, independente de partido, a população escolheu, serão meus parceiros depois que eu for eleito aqui, agora ou depois. Enfim, mais um erro dele ali de levar as coisas mais para o fígado, né? De ficar incomodado com essa questão. E, na minha visão, eu acho que no âmago dele, como liderança, no seu psicológico, ele não consegue ir para o interior, assim, do ponto de vista de cabeça, de vida, de projeto de vida. Sim. Vou dar um exemplo aqui para a gente apimentar o podcast. Imagina que ele poderia ter feito um seminário, que ele falasse seminário do G27, dele passar uma semana em cada território e não morar em Salvador. Até dizer, não, eu estou me mudando, eu vou ter 3 residências, sabe, de virar a chave, dizer, olha, vou fazer uma caravana, né? Como o Lula já fez lá atrás, a caravana da cidadania. Não, e parece que o JHC lá está fazendo isso. Parece que alugou casas em pontos estratégicos do território. Assim, eu vou ficar aqui. Eu vou ouvir a população. Sabe? Ele podia ter feito o seu PGP muito antes, assim, desde o ano passado. Diz, olha, independente de ser candidato ou não, mas eu vou ouvir a Bahia. A Bahia não é Salvador. E tem esse elemento sociológico. Por exemplo, Salvador não é uma referência socio-urbana para quem mora em Luiz Eduardo Magalhães. Mas, professor, nem em Teixeira de Freitas, né? Nem que está morando lá ali em Guanambi, Caetité, já na divisa com Minas. Exatamente. Então, a Bahia é um país mesmo. A Bahia é diferente. A gente estado. Eu tive, ele está presente, mas não é mais, um vereador no mandato passado, coisa de 2 anos atrás, que eu falava, vamos embora em Salvador para a gente tratar tal assunto. Ele falou, não, eu vou, aí nunca ia. Eu vou e nunca ia. Depois ele me confessou, ele disse, bicho, eu nunca fui em Salvador. Surreal. O Tuberá tá ali, ó. Nunca fui em Salvador. E era um vereador do município, já da idade. Disse, vamos embora em Salvador então, sabe? E é isso mesmo. Essa importante, inclusive, pensar que a ponte Salvador-Itaparica, ela não é para se conectar a Itaparica, né? O sentido mais complexo dessa política pública, dessa obra, é conseguir conectar novamente a Salvador e o Recôncavo a uma conexão mais forte com o Sul, né, com outras áreas, com outros territórios. Com o Oeste, a questão de Poá. A gente não está conseguindo ver isso, por exemplo, ainda, mas saindo de Salvador, você chega, por exemplo, ali no Vale de Iquiriçá, 1 hora a menos. Perfeito. Professor, olha que situação, né?
é de um impacto social gigantesco. E aí nós vamos ter um outro momento para a gente falar. Eu acho que a gente devia já fazer um convite ao professor aqui. Não, sabe por quê? a gente já está chegando no horário. Não, e aí eu não vou nem entrar no mérito da ponte, mas é uma coisa que é importante deixar claro aqui, porque as pessoas olham a ponte como uma obra eleitoreira. E para a gente é muito importante, a gente é do Baixo Sul. E você fez uma fala sem falar da ponte, mas eu disse no início que, olha, eu já fui em Tuberá discutindo as questões inerentes à ponte. Então as pessoas pensam que é uma ponte. Não, é todo um trabalho feito. É toda uma estrutura, é um grupo de pessoas, de técnicos, pessoas que têm formação. Então, assim, se pensa em tudo, em anéis viários nos municípios, a influência disso na vida das comunidades. Está na Constituição, né? Você não pode fazer uma grande obra sem licenciamento, sem debate, sem audiência pública. Perfeito. A ponte é muito complexa. É coisa de mudar a nossa vida por 50 anos, perfeito. 100 anos. Assim. Perfeito. A gente está falando sobre essas questões de... O senhor falou agora há pouco sobre algumas falas, né, do próprio ACM. E aí eu concordo acho, aliás, que o Jerônimo, o governador, ele demorou para emplacar uma narrativa mais... uma comunicação, eu acho que mais humanizada, menos político e mais pessoas. Sim. Né? Mas, por outro lado, ele tem também aí uma vantagem enorme, que são, do meu ponto de vista, os erros do seu opositor, o ACM, que mantém um discurso rígido, duro, radical, muitas vezes. E aí o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: isso é erro? Isso é um erro de condução ou é uma estratégia? Porque, de repente, é uma estratégia que eu não estou enxergando. Mas, por exemplo, quando você vê Jerônimo falar, Jerônimo vai discursar e ele diz assim: no passado eu não tive acesso à saúde, eu sofri com tal coisa. O Rui Costa falava muito da mãe dele, minha mãe sofreu com tal coisa. Tal. Então, assim, você vê um discurso ali, uma clara conexão com os problemas das pessoas. Aí, quando você vai ouvir ACM Neto falando, ele outro dia falou que fala dos dados da segurança pública da forma que ele fala, porque ele quer humilhar o péssimo também. Né? Então, assim, esse discurso eu acho que é um erro ou é uma estratégia, que de repente é uma estratégia de uma comunicação radical à la Bolsonaro, que a gente não está enxergando. Não, eu vejo que ele está vivendo uma... Assim, aí tem questões de bastidor que a gente tem que checar, evidência, pesquisa, né? Mas eu acho que ele está vivendo um desconforto, assim. É muito difícil, porque, repare, vamos pensar aqui, juntos, certo? Pensando mais. 2018, ele desiste. Por que ele desistiu? Porque ele sabia que largar uma prefeitura para embarcar num projeto estadual, né, com o viés de derrota, é diferente, né? É muito difícil. E ele já demonstrou que tem essa dificuldade. Em 2022, ele envelopou uma comunicação de que a Bahia estava esperando um novo líder. E ele já falou isso. Ele estava praticamente concorrendo com alguém que não tinha vida política, que não tinha, entre aspas, a ideia de um poste, né? De nunca foi candidato. Estão colocando alguém que não tem carreira, que não faz parte da elite baiana. Porque a ACM Neto vem de uma elite baiana. A gente precisa, isso não é para dizer que é um demérito, mas ele vem de uma elite política, social e econômica. Ele é um candidato nascido e criado em um berço de ouro, dentro de uma elite que transita nesse lugar, né? É o lugar dele. Então, quando ele perde para Jerônimo, me parece que desabou um chão ali. Acho que eu perdi, imagina, guardada a devida proporção, você pegar uma seleção, né, como a do Brasil e ser eliminada pela Noruega, que não está na linha de frente do futebol global, né? Tem um jogador ou outro ali, mas a gente esperava, talvez no coração, nós brasileiros, sair contra a Argentina, uma França, né? A Alemanha, né? Noruega e Inglaterra praticamente a Argentina. Noruega, né? Então, quando ele vem para 2026, eu acho que ele já tem uma situação muito difícil, que é Lula candidato. Ele sabe o que isso significa, né? Ele sabe o que é um eleitorado. Um presidente que montou o seu governo com um gabinete paralelo da Bahia. Assim, não dá para a gente deixar de analisar que Lula estrutura o seu gabinete em Brasília dizendo o seguinte: a Bahia é prioritária. Ele entrega o Ministério da Cultura para Margarete, ele consegue ali articular a presença de Rui na Casa Civil, né? Ele consegue ocupar um governo com figuras também muito importantes.
Então, de fato, Wagner liderando o Senado, as relações de governabilidade no Congresso. Então, ele está diante ali de uma montagem de estrutura que é entendendo o seguinte: a Bahia tem lugar aqui, e depois leva Sidônio. Quando o bicho pega, ele fala, caramba, sai, Sidônio, volta, sai da Bahia aí, vem para cá, tá dando erro. Então, ele constrói um núcleo, do ponto de vista político, de governança eleitoral, que passa pela Bahia. Aí Neto olha para isso, não temos nenhuma crise nacional estabelecida. Depois ele se envolve com o Banco Master, né? Assim, ele está surfando porque você tem outros atores, tem Wagner, tem outras figuras. João Roma até agora ainda não foi envolvido diretamente, mas por escolha de André Mendonça, do ministro André Mendonça, né? Porque para mim foi um erro muito grave. Ele abriu uma investigação onde o núcleo seja Augusto Lima e conectando somente a Wagner, deixando de entender a relação de Augusto Lima com a Semineto, com João Roma e com outros atores políticos. Na minha visão, é uma seletividade, é um erro. É um erro republicano ali de não fazer uma operação mais aberta. Que deveria ser. Está todo mundo envolvido, ó, o direito de defesa. E a pergunta é, isso aí está dado desde o início do ano, a espera chegar a junho para, sabe, assim, há 2 semanas, há 2 meses do período oficial das eleições, enfim. Mas eu acho que ele está diante de uma campanha, olhando para 18 e para 22, ele está numa situação de grande desconforto, porque, veja, o que as pesquisas estão mostrando é que Jerônimo não é um candidato morto, não é um candidato que está numa crise aberta. Ao contrário, esse governo está lançando um VLT, que é um exemplo de política pública de mobilidade no Brasil. A ponte vai ser a maior ponte da América Latina. Uma das maiores obras do Brasil hoje. Não vai demorar para Lula falar da ponte. Claro que tem um problema, a ponte demorou para sair, é um problema para o governo, né? Mas segurança, o trabalho que o secretário Marcelo Werner faz não é um trabalho que deva ser tratado como incompetente. A gente pode dizer que é um trabalho que poderia dar conta de mais coisas, mas não é um trabalho tecnicamente ineficaz. Aquela vergonha que a Semineto passou em ir para a China e dizer que vai trazer um modelo de segurança lá, de tecnologia da China, que já é aplicado aqui no Carnaval. Para a gente sair no bloco, para ir atrás na pipoca, a gente passa por um portão, né, que seu rosto ali é detectado, né, via reconhecimento facial, enfim. Então, é um cenário de muito desconforto. Então, quando ele vai falar ali de humilhar, quando ele traz a questão dos prefeitos, isso demonstra para mim que ele entra nessa eleição sem o favoritismo, embora as pesquisas mostrem, a da Quest, por exemplo, avalia que a maioria do eleitorado baiano quer um governador lulista igual a 2022, né? Lula com 71% de intenção de voto, em votos válidos, em um cenário no qual o governo de Jerônimo ele tem 56% de aprovação. Aprovação é uma pergunta categórica, né? Que ali, se você tem um eleitorado dizendo que desaprova, dificilmente ele vai dizer que o governo é ótimo ou bom. Então, com esses dados, né, diante do trabalho da Quest, olhando para Paraná, ainda vai chegar a pesquisa da Atlas, Intel, que foi quem mais acertou, né, em 2022. A gente está diante de uma situação que, se Lula entender de fato e se mantiver que a Bahia é o grande lastro eleitoral para ele ganhar folga para vencer Flávio, né, na eleição, eu acho que a Semineto vai ficar cada vez mais em dificuldade. E Jerônimo está mais preparado no âmbito de liderança, né? Então, o primeiro debate, se não me falha a memória, será na Band, Isso. no Dia dos Pais, dia 9 de agosto. Eu vejo que vai ser um grande teste de comunicação, de narrativa, de estratégia eleitoral, que a gente vai poder observar tanto os ataques e as posições contundentes, né, de Assemineto, quanto ali o diálogo que será feito, né, por Jerônimo na base governista. Vai ser um debate, para mim, quase um jogo de Copa do Mundo, viu? A gente tem que se preparar, pegar um amendoim, uma cerveja, um refrigerante. Para mim vai ser interessantíssimo. Exatamente. Como é que a gente vai acompanhar esse debate na Bahia. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta e você termina. Você faz outra. Eu vou fazer o PC rápido, na verdade. Bom, professor, considerando o contexto nacional, né? Na Bahia a gente tem 2 candidatos definidos, tem um terceiro candidato que não tem uma capilaridade, uma projeção maior de voto, mas enfim, é uma eleição praticamente definida em primeiro turno, né? Possivelmente definida em primeiro turno, ou para um lado ou para um outro, dada a polarização. No nível nacional, mesmo com todo esse desgaste de governo, que tem o desgaste do governo do presidente Lula, né,
a trajetória, o desgaste de momento. Esse desgaste muito forte envolvendo o Flávio Bolsonaro, dadas as posições, essa questão dos Estados Unidos, a questão de Banco Macho, tudo isso. Mas é uma eleição que lá em cima ela está polarizada, né? O eleitor de um lado não se comunica com o eleitor do outro. O senhor compreende que ainda é possível, nesses poucos meses que faltam, aparecer, vamos dizer, uma candidatura de centro que consiga se posicionar aí para o segundo turno? Acho difícil. Acho muito difícil ter uma conversão. Porque, veja, Regis, o eleitor, quando a gente estuda esse eleitorado polarizado, nos últimos 5, 6 anos, ele está muito calcificado. O professor Felipe Nunes da Quest tem falado muito nisso, com razão. Você tem um eleitorado que, independente dos rumos, né, pontuais da conjuntura, ele se mantém retilíneo ali, né? Ele se mantém firme em seguir com aquela decisão de voto. Então, eu não consigo pensar quais fatores poderiam levar, por exemplo, a Flávio ser abandonado, né? Por exemplo, no campo da direita radical ali, e ser levado e ser transferido um voto para Caiado. Eu não consigo te dizer que fator podia ser tão forte para gerar esse realinhamento, né, eleitoral. Agora, é um cenário que é muito difícil, né, porque, mais uma vez, o que é que Flávio construiu de novo, de contraponto? Ele está tentando ali a pauta da segurança, mas não tem nada muito efetivo na opinião pública. É um ano também de Copa, como toda eleição presidencial, né, atravessado pela Copa. Ao mesmo tempo, ele agora atravessado ali numa relação muito íntima com o Daniel Vorcaro e tem já matérias colocando que ele assinou o contrato com o filme, com a produtora da cadeia, né? Então, ou seja, ele vislumbrava que a sobrevivência dele como banqueiro, com seus interesses, passava pela eleição do próximo presidente. Então, isso é muito forte, é muito midiático, assim, vai aparecer na campanha. E a questão da Michelle agora, né? Michelle rompendo, porque eles não querem ceder espaço, né? E é importante dizer o seguinte: faça-se justiça que Michelle está cumprindo uma tarefa partidária que foi dada dela movimentar a base feminina, a base de direita, né? Vinculada à militância ali, pelo voto feminino. E o que ela pede, para mim, é uma coisa até lógica. Ela quer um nome feminino ali na chapa do Ceará, quer construir ali uma projeção de alguém ligado a ela, o que é legítimo nas relações partidárias. Então, isso também afeta, né, de maneira, não sei se vai ter um rompimento tão visceral, público, né? Eles podem lá na frente ali dar um voto pragmático, mas claramente que isso nesse momento abala, e abala mais porque a última pesquisa da Atlas, ao testar Michelle, consegue mostrar que ela tem um efeito de competição próximo dele. Então, isso daí deixa praticamente aquele jogador, aquele time, vamos pensar no Bahia, no Vitória, que tem um jogador no banco de reservas, né, que pode cumprir igual ou melhor que aquele que está em campo. Faz sombra, né? Fazendo sombra. Então, esse é um fator que desestabiliza a sua pré-candidatura. Mas, de fato, é algo que a gente deve perceber como que o presidente Lula vai construir uma estratégia de comunicação mais patriótica, mais ao centro, né? Uma ideia de que você tem ali uma figura que, diante do abalo, conseguiu seguir em frente, e, obviamente, que agora com um novo fator no último ano, que é conseguir brigar e resistir à investida de Trump. É importante a gente dizer aqui, o presidente Donald Trump entendeu que a gente vive uma virada de direita na América Latina, né? Você tem essa virada na Argentina, você tem essa virada agora na Colômbia, você já tinha essa virada no Uruguai, no Peru, certo? Na Bolívia, e ele olha para o Brasil e diz, mas é o maior país da América Latina, por que eu não vou interferir? Então, claramente, ele está calculando embaçar o jogo no Brasil. Essa questão de colocar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas é abrir a possibilidade na janela eleitoral de acontecer alguma operação que Flávio diga, está vendo aí que ele está fazendo pela segurança, que eu pedi, que eu estou fazendo já pela segurança sem me tornar presidente? É uma janela que a gente vai ter que entender como é que vai acontecer. Embora Lula seja muito pragmático, já passou por outras crises, né, de diplomacia,
e foi muito hábil, né, de construir ali uma visão de que ele ia negociar, que ele não ia romper relações, né, com os Estados Unidos. Então é um cenário assim muito desafiador também, mas eu ainda entendo que o governo pode pragmaticamente convencer esse eleitor mais pragmático ao centro, esse eleitor que não é nem lulista, nem tão bolsonarista, de que ele fez um governo razoável, defendeu pautas, e isso lá na hora do pragmatismo pode contar. E foi isso, na verdade, que, na minha visão, levou a vitória de Lula em 22, né? Foi a pandemia. Eu não tenho dúvida que, se Bolsonaro tivesse sido mais republicano no combate à pandemia, talvez ele tivesse conseguido gerar uma onda ali de força eleitoral para se reeleger. É isso aí. Mas tudo que é bom dura pouco. Mas pode ter mais. Deve. A gente vai ter que fazer outro episódio com você, professor, porque a gente já extrapolou nosso horário, mas eu não posso terminar o Pense Mais sem fazer uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui, que é o Pense Rápido. Eu vou falar uma frase e você vai completar com a palavra ou com a resposta curtinha, tá bom? Tá bom. A política brasileira é... Difícil. O maior desafio da democracia brasileira é... A igualdade. O eleitor brasileiro está mais... Conservador. A Bahia precisa discutir mais... Igualdade. Uma qualidade indispensável para um líder público. Rapaz, eu penso que o compromisso com o povo. Compromisso com os interesses republicanos, sabe? De olhar para os interesses maiores. Não é só da maioria da sociedade. Os interesses maiores, né? Que são fundamentais. Um erro que políticos repetem com frequência. Se elitizarem. Um livro que todo brasileiro deveria ler para entender política. Rapaz, agora é a pergunta mais difícil, mas eu diria que o livro sobre cidadania, do José Murilo de Carvalho, mas eu vou dividir essa dica agora com outro, que é a biografia do Brasil, escrita pela professora Lília Schwartz. Brasil, uma biografia, é um livraço de história. Uma decisão política recente que merece ser estudada. Olha, eu penso que o Bolsa Família. A partir, inclusive, do podcast hoje, a gente precisa entender melhor o Bolsa Família. É isso aí. Olha, eu quero aqui agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, mas em especial ao professor Cláudio. Já vou chamar de você. Eu acho que a gente vai conversar muito. Adoro, volto a dizer, os seus conteúdos. Adorei conversar contigo. Eu acho que esse ambiente aqui, quando a gente pensou no Pense Mais, é claro que foi uma ideia minha e John executou. A ideia dele, que eu entrei para participar junto com ele, um convite dele, né? É justamente para isso, para que a gente possa trazer debates como esse, para que as pessoas possam ampliar o debate, sugerir, compartilhar com a gente ideias e o conhecimento que o senhor nos traz hoje aqui. Portanto, muito obrigado e a você, até a próxima. Fala aí, John. Continue nos acompanhando nas redes sociais, se informe e pense mais. Eu ensinei ele a fazer isso.